Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos à segunda parte da aula de tabela periódica. Aquela aula 5 que ficou muito grande, que eu dividi em 3 partes. Hoje nós vamos ver as propriedades periódicas, uma introdução para quem quer entender um pouco mais sobre o comportamento das propriedades periódicas dos elementos químicos, tanto como substância química quanto como os átomos formadores dos elementos. Assunto bem importante e assunto que é interessante para Enem, vestibulares, provas da faculdade, provas do colégio, para uma melhor interpretação desse conteúdo e uma melhor interpretação também da química. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, que ele é muito bem-vindo nesse canal, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Muito bem, pessoal, o que são as propriedades periódicas? Propriedades periódicas são propriedades da matéria. Da matéria, tanto a matéria nano quanto a matéria concreta, a matéria que a gente enxerga. Por exemplo, densidade é uma propriedade periódica. Densidade de quem? Dos elementos químicos da tabela periódica. Por exemplo, raio atômico, que é o raio do átomo, a distância que vai do centro do núcleo até o elétron mais externo, também é uma propriedade periódica. Então são propriedades que nós temos da matéria. E essas propriedades, elas têm uma ordem interessante, uma ordem que cresce ou diminui, conforme você está olhando, nos períodos da tabela periódica, nas linhas e também nas colunas. Então ela varia de forma semelhante. Semelhante não quer dizer igual. Eu gosto muito dessa palavra semelhante, tá? Semelhante não é igual. Tá? Ela se desenvolve de maneira semelhante nos períodos e nas famílias. Lembra que os períodos são as linhas da tabela e as colunas da tabela são chamadas de famílias. Então tem propriedades, por exemplo, que crescem numa mesma família para baixo. Então tu pega na família, o que está mais embaixo na tabela periódica é o que tem maior daquela propriedade. Por exemplo, o raio atômico é assim. Tá? E outras propriedades, elas podem crescer de maneira invertida. Tá? Então pode crescer, por exemplo, para cima na mesma família, crescem para cima na mesma família. Por exemplo, eletronegatividade. Na mesma família ela cresce para cima. E também vale isso para os períodos. Por isso que chama, aliás, propriedade periódica, porque ela tem muita relação com os períodos, com as linhas da tabela. Tá? Uma das coisas que o pessoal muito me pergunta é, professor, para eu entender isso, eu tenho que entender bem o que é elemento. E às vezes eu me vejo assim pensando, o que é o elemento mesmo? Tá? O que é o elemento? O elemento, gente, é o conjunto de todos os átomos que são da mesma espécie química. Isto é um elemento. Um elemento é um conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. O conjunto de todos os átomos tem a mesma característica em termos nucleares, ou seja, o número atômico deles é o mesmo. O número de massa até pode ser diferente. Eles têm reatividade química igual. Então, o elemento químico é sempre um grupo, um conjunto. Por exemplo, elemento carbono. Todos os átomos de carbono do universo formam o elemento carbono. Então, grupo de átomos, isso é o elemento. O átomo é o principal formador do elemento, exatamente. É um grupo de átomos que tem o mesmo número atômico, que tem o mesmo número de prótons. Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né, gente? Então, é grupo de átomos com o mesmo número de prótons. O Daniel, o símbolo químico é o mesmo, né? O símbolo químico é o mesmo, né? Então, por isso que cada elemento vai ter um símbolo químico. Tá? Pois é, o interessante das propriedades periódicas é que a gente pode fazer uma análise das propriedades periódicas desculpe, com relação a propriedades que são relacionadas ao mundo macro e propriedades que são relacionadas ao mundo nano. Então a gente tem essas propriedades que a gente pode analisar na tabela periódica. E essas propriedades podem ser como densidade do elemento, que envolve densidade de substância, da substância elementar. Por exemplo, a densidade do ferro. Isso é para a substância química. Mas posso ter, por exemplo, o raio atômico do ferro. O raio atômico do ferro já não é mais para a substância química, e sim para os átomos de ferro. Então essas propriedades, elas podem ser propriedades atômicas relacionadas ao átomo, né? Como, por exemplo, o raio atômico. Tá? Então, o raio do átomo. Lembra que o raio do átomo ele é a distância que vai do centro do núcleo até o elétron mais externo. Ou propriedades que são de substâncias, das substâncias elementares. Tá? Propriedades das substâncias.
São periódicas, estou colocando só as periódicas aqui, tá? Das substâncias. Eu estou com a garganta hoje, Deus do céu, né? Tá difícil. Tá? Então, propriedades das substâncias. E no caso aqui eu usaria como exemplo a densidade de uma substância química. A densidade não é do átomo, o átomo não tem densidade, mas a substância química tem densidade. Quando a gente faz a medição, a gente tem a densidade. E elas variam na tabela periódica, eu posso usar a tabela periódica para verificar a ordem de crescimento, que é isso que nós vamos estudar nas aulas seguintes, tá? Que é bem importante aí. Uma das coisas também que a gente tem que observar aqui é que essas propriedades periódicas que mais nos interessam, que mais caem nos vestibulares, no Enem, que mais são cobradas na faculdade ou no colégio, são as que se relacionam com os átomos, as propriedades atômicas. Essas são muito importantes. Por quê? Porque normalmente vem uma sequência de conteúdos, como o estudo do átomo, por exemplo, e logo depois vem o estudo da tabela periódica. E no estudo da tabela periódica, essas propriedades elas têm muita importância para a gente conseguir entender as ligações químicas, as características elétricas do átomo. É bem importante que a gente entenda as propriedades periódicas. Por esse motivo, agora vamos fazer um esqueminha, utilizando os nossos conhecimentos para ver as 5 propriedades periódicas atômicas, pelo menos uma introdução a elas, tá? E também para a gente separar o mundo nano do mundo macro e verificar como é constituído esse nosso mundo sensível, esse mundo que a gente percebe, esse mundo que é importante para nós. E da onde ele vem, como ele se forma, tá bom? E vamos usar o quê? A mão. Ah, para, professor, sério? Sim, vamos lá.